Oi, gente. Um inscrito do canal, o PM Fixman, que sempre tem bons comentários e bons questionamentos, fez uma indagação de fato muito interessante. Se é óbvio que quando os líderes fazem políticas públicas que beneficiam os mais pobres, eles ganham apoio popular, crescem nas pesquisas e podem conquistar com isso vitórias eleitorais, por que eles não fazem isso desde o primeiro dia em que estão no poder? Por que o Biden lá nos Estados Unidos e o Bolsonaro aqui no Brasil, que são pessoas muito diferentes e o PM Fixman sabe disso, não fizeram desde o primeiro momento políticas públicas para beneficiar a classe trabalhadora e os mais pobres? E aí ele faz uma indagação: seriam eles burros? Eu vou ler para vocês a mensagem dele. Mas não é uma questão de burrice. E eu poderia simplesmente responder a ele, mas eu preferi fazer um vídeo inspirado na indagação dele, que é muito interessante, né? Para fazer uma resposta compartilhando com todos vocês. E tem a ver com outras questões. Tem a ver com interesse de classe, tem a ver com grupos políticos e base social que apoiam essas pessoas que são diferentes no caso do Bolsonaro e do Biden, que também são pessoas muito diferentes, mas que em ambos os casos compõem um cenário, compõem uma conjuntura da chegada deles ao poder e da própria ideologia e sistema de ideias que eles representam, que eles muitas vezes acreditam que impedem eles de fazerem essas políticas públicas de longa duração em benefício dos mais pobres. A mensagem do PM Fixman foi a seguinte: muitas vezes eu fico pensando enquanto certos líderes são, e aí não há um termo mais preciso, burros. Bolsonaro enxergou tarde demais o que precisava fazer e quando fez até teve resultados, mas não o suficiente. Ele se refere à PEC Kamikaze, das bondades, crédito consignado no Auxílio Brasil, dinheiro para os taxistas, toda essa jogada em cima da hora da eleição, que fez uma eleição que parecia que Lula ia dar uma goleada, né, ia ser uma distância enorme, ficar cada vez menor. 6 milhões de votos no primeiro turno, e no segundo turno encolheu ainda mais a distância para 2 milhões e alguma coisa. Né? Então, Biden tinha ainda mais possibilidade de agir a seu próprio favor ao intervir junto aos mais vulneráveis, e tinha abundantes dados e amostras disso, mas não fez, né? Lembrar da magnífica Gal Costa foi e é obrigatório. Marcou a minha e várias gerações. E estava bem ativa até bem pouco tempo. Mas acho também obrigatório lembrar e lamentar profundamente a partida de Rolando Boldrin. Que sujeito, cidadão, que brasileiro, homem do senhor Brasil. Faço das minhas as suas palavras. Acho que não é necessário dizer mais do que isso. Mas é importante explicar o questionamento dele. E o que, eu posso dizer para começar a explicar isso? Vamos pensar no Biden primeiro. O Biden é um representante das empresas de cartão de crédito. Não é apenas porque as empresas de cartão de crédito financiaram a campanha dele que ele deve favores a elas. Não é uma relação de que as empresas de cartão de crédito simplesmente compraram o Biden e as grandes corporações empresariais compraram. Não é tão simples. Essas empresas identificaram no Biden, desde o início de sua carreira, um potencial aliado, uma pessoa que nos jantares, nos encontros, se mostrava disposto a defender os interesses delas, empresas de cartão de crédito. Quando os empresários dessas empresas perceberam isso, eles disseram: Biden é um bom nome para o Senado americano. E financiaram a campanha dele para o Senado. E é claro que Biden ficou agradecido, é claro que ele ficou mais próximo nessa relação, e é claro que essa relação se estreitou, ou seja, ficou mais intensa. Então, Biden foi ficando, com o passar do tempo, uma pessoa que já representava interesses das grandes corporações, já tinha uma ideologia próxima delas, e quando ele foi assumindo o poder, ele tinha nessa relação muitos interesses envolvidos. Às vezes os seus assessores vinham justamente indicados por essas corporações. E foi justamente desse jogo que veio um projeto de lei, quando ele era senador, que ele defendia, que era um projeto de lei para desregulamentar as ações das empresas de cartão de crédito nos Estados Unidos. Biden foi um grande defensor dessa desregulamentação e de favorecimentos explícitos a essas empresas. O que isso quer dizer?
Quer dizer que quando ele chega ao poder na presidência, ele acumulou ao longo da trajetória muitos apoios e relação muito íntima com grandes corporações empresariais, planos de saúde, empresas de vários ramos, e ele não pode fazer uma política social voltada para os mais vulneráveis e poderia eventualmente prejudicar, porque em algum momento ele precisaria equilibrar um pouco do orçamento e para a inflação não explodir e tirar dinheiro de uma área e colocar em outra. Não é? Claro que a economia crescendo, o bolo cresce, mas a gestão de um Estado, você não pode dar benefícios gigantescos para as grandes corporações e dar benefícios gigantescos para a população. Uma hora você tem que escolher quem você vai privilegiar. E Biden tinha todos os motivos para não privilegiar o povo inicialmente. Por isso que as medidas dele, assim como as de Bolsonaro, foram em cima da hora da eleição, porque quando chega perto da eleição, as grandes corporações toleram que você faça um pouquinho de medida assistencial não universal, a fim de você ter maiores chances na eleição, de você ter um impacto eleitoral. Vamos pegar o caso do Bolsonaro. Bolsonaro foi financiado e foi apoiado pelo agronegócio, foi apoiado pela especulação financeira, muito do chamado mercado, que são os oligarcas do Brasil e setores as frações de classe da classe dominante, do alto empresariado, que tem ligações com a Bolsa, os Faria Limers, né, o pessoal lá da Faria Lima, né, que tem ligações com o mercado financeiro. Esse pessoal, que é uma fração da classe dominante, setores da classe dominante, eles apoiaram o Bolsonaro. Ora, Bolsonaro não podia, nos primeiros meses de governo, dizer, beleza, recebi o apoio de vocês, vocês me financiaram, eu assumi um compromisso dizendo que o meu posto de Ipiranga seria o Paulo Guedes, que é um cara do setor bancário, ligado a esse pessoal, mas o meu governo eu vou começar com política social de alto impacto que atende prioritariamente os mais pobres, durante 4 anos, o que garantiria alta popularidade para ele. Ele não podia fazer isso. Não só porque ele não acreditava e Paulo Guedes não acreditava, Paulo Guedes foi contra o auxílio emergencial durante a pandemia. A pandemia. E a primeira resposta do Paulo Guedes foi, sou contra. A segunda resposta foi, ok, aceito, mais R$ 200. E aí o Congresso pressionou para 600, 500, foi aprovado 500, e depois, para não sair por baixo, ele foi no de 600. Então, é importante entender que é uma relação complexa. O Bolsonaro, ele desde o início da sua trajetória, ele representava os interesses da corporação militar. E quando ele chegou no poder, ele fez um monte de coisas para beneficiar os militares, tentando seduzir o alto comando e tudo mais. E além disso, muitos concursos públicos para militares. Ele reproduziu ao longo da carreira dele como deputado, sempre reproduzindo os interesses dos militares. Sempre foi a atuação política do Bolsonaro. Porque ele representava aquele grupo, não é? Ele representava a base social dele vinha daí. Agora vamos comparar com Bernie Sanders. Para pegar um exemplo nos Estados Unidos, vamos comparar com Lula aqui no Brasil. Quem foi que votou no Lula? Foram as pessoas até 2 salários mínimos. Quem foi que empurrou a campanha do Bernie Sanders? Pessoas da classe trabalhadora, mais pobres também. Então, e desde o início. Então, são pessoas que têm uma relação de décadas, tanto no caso do Lula quanto no caso do Bernie Sanders, de relação com a classe trabalhadora. Então, eles têm um olhar mais voltado para esses setores e querem políticas não apenas em cima da hora da eleição, não apenas para ganhar votos, mas eles querem políticas de Estado, políticas permanentes, porque eles acreditam nisso, e eles acreditam nisso porque eles desenvolveram ao longo do tempo uma relação em que a ideologia deles se assemelha aos interesses de classe, das classes que eles representam, não é? Existe uma confluência nisso. É claro que existem concessões, e Lula fez concessões no primeiro mandato dele, fez a Carta aos Brasileiros, e existem momentos de concessões, e vão existir concessões nesse governo atual. Lula foi eleito e vão existir concessões. Mas Lula está defendendo uma ênfase em políticas focadas nos mais pobres, não é
Não é uma coisa por acaso, não é apenas porque isso vai produzir popularidade. Popularidade é importante, ajuda muito, e ele conseguiu quase mais de 80% de popularidade, mas ele defende isso por causa da origem de classe, por causa da trajetória política, porque ele era sindicalista, porque ele ajudou a fundar um partido que tinha na sua fundação intelectuais de esquerda ligados à classe trabalhadora. Tinha sindicalistas e o movimento do sindicalismo do ABC Paulista na fundação, e tinha a ala progressista da Igreja Católica. Bernie Sanders surgiu com a coalizão de grupos ligados à classe trabalhadora. De forma análoga, é isso que conforma um político que de fato pode defender algo não apenas episódico. Então não é uma questão de burrice do Bolsonaro ou do Biden, que são pessoas muito diferentes. O Biden está no campo democrático, o Bolsonaro é um autoritário com saudosismo da ditadura militar, além de muitas outras diferenças que eu já abordei em vários outros vídeos aqui no canal. Mas eles são semelhantes nesse aspecto porque eles representam os interesses de frações da classe dominante que forjaram a sua própria trajetória. E se eles se voltassem contra esses interesses, quando eles chegam ao poder para conseguir apoio de outros grupos, eles perderiam o apoio dos grupos que os levaram até lá. E eles nem fariam isso porque não é apenas um sentimento de dívida, mas sim uma própria ideologia construída na mente desses indivíduos, de suas equipes e de seus grupos e suas áreas de interesse, que eles aderiram. O Biden é um liberal corporativo. O Bolsonaro é um oportunista, uma pessoa com pouca ideologia, defendia apenas os interesses dos militares e aderiu a uma agenda da extrema-direita e aderiu oportunisticamente ao Paulo Guedes para conseguir esses apoios, há 1 ano e meio mais ou menos da eleição. Então, é importante entender que os políticos de direita, quando fazem, especialmente esse tipo de política, né, ou de uma direita liberal, tipo Biden, ou de uma direita extrema-direita, neofascista, tipo Bolsonaro, eles aderem a políticas sociais que beneficiam os mais pobres e os mais vulneráveis em cima da hora da eleição para ganhar votos. E eles são isso é tolerado pelas classes dominantes e pelas grandes corporações empresariais e pelo mercado especulativo, porque dizem, ele só está fazendo isso em cima da eleição para ganhar votos. Então vamos apoiar ele, porque depois vem a nossa agenda com tudo. Enfim, eu queria trazer esse esclarecimento para vocês. Eu poderia ter simplesmente respondido o PM Fixman, mas achei que a pergunta dele era tão importante, o questionamento dele era tão importante, que eu preferi fazer um vídeo aqui para vocês e espero que eu tenha sido convincente. É claro que tem muitos aspectos que eu não toquei, não me aprofundei, mas isso a gente faz em outros vídeos, em outras explicações, né? E eu estou pensando em reativar aqui no canal aquela sessão em que eu fico respondendo perguntas de vocês, atuando literalmente como um professor, trazendo explicações e reflexões a partir daquilo que, digamos assim, vocês querem ver problematizado aqui no canal. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se vocês gostam do que eu faço, peço que vocês se inscrevam, dêem um like, compartilhem, quem sabe se tornem membros ou apoiadores, inscritos como o PM Fixman, que é uma pessoa que sempre tem dado comentários muito bons aqui no canal, assim como muitos outros, né? E quem sabe se tornem também alunos meus em um dos meus cursos, né? Temos vários cursos e vamos ter mais cursos ano que vem também. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.